A gente pode fazer duas avaliações. Sobre o aspecto de inovação, a tendência minha seria elogiar essa atitude, porque vamos imaginar a seguinte coisa: nós estamos partindo de uma realidade dentro da qual todo o material impresso precisa ser digitalizado para depois ser avaliado pelos computadores, né? Mas agora, sob o aspecto de coerência, eu trago a mesma posição do Bolsonaro a respeito do voto digital. Eu vou lá e faço o Enem. Que certeza tenho eu de que algumas pessoas que ficaram em primeiro lugar não tiveram as suas notas alteradas pelo sistema? Porque vamos imaginar o seguinte: todos aqueles que são filhos de pessoas importantes, eles simplesmente hoje o que eles conseguem ter é acesso à prova. A gente sabe disso, vamos cair na real. Os vestibulares mais importantes, teste para juiz, teste para. A gente sabe que os caras conseguem, os mais poderosos, eles conseguem ter acesso, obviamente, ao que vai cair na prova. Isso é um problema sério que a gente tem hoje. Só que agora parece que eles não vão ter nem que ter o trabalho de ter acesso ao que vai cair na prova. Basta que depois essas provas sejam digitalmente alteradas. Se a gente parte para esse lado da coerência, o mesmo então candidato a presidente, hoje presidente, que criticava o voto digital porque ele falava sobre a possibilidade de fraude, ele precisa responder como que a gente vai ter certeza que pessoas mais ricas não serão beneficiadas por esse novo sistema. Isso é o mais importante. Mas, por exemplo, vamos imaginar um modelo de avaliação presente dentro da Inglaterra que nem é para esse tipo de avaliação. Vamos imaginar o sistema Pearson, que faz avaliação aí de várias certificações. Se você vai tirar, por exemplo, carteira de motorista na Inglaterra, você faz uma avaliação digital, todo um sistema muito bem elaborado, então tem a filmagem de todas as cabines, tem toda um arranjo antifraude. Então você chega lá, faz a prova no computador, isso é o de menos, mas tem ali uma câmera filmando você em frente ao computador. Quando a gente pensa no exame de carteira de motorista, a gente pensa num exame em que você está sendo testado contra um nível de conhecimento. Quando a gente pensa no Enem, a gente pensa num exame em que você está disputando vaga com outra pessoa. Então são situações bem diferentes. Quando eu penso na possibilidade de você digitalizar um sistema desse, a única preocupação, não sou contra o avanço tecnológico, muito pelo contrário, eu acho que isso daria condições aí de termos resultados mais rápidos e termos até uma diminuição no gasto público. Mas o que me preocupa nesse momento é uma coisa muito básica. Fala, olha, como que a gente teria certeza que aqueles que têm acesso a mais recursos financeiros, que já fazem várias técnicas aí de fraudarem o sistema, não se aproveitarão disso para fraudar esse sistema? Como que a gente vai ter certeza? Como que eu vou ter certeza que foi exatamente o que eu marquei ali nas questões que realmente vai ser o que vai sair depois né, na avaliação? Aí eu acabo respondendo de uma forma muito interessante, que é uma forma que é atual. Eu não acredito na possibilidade das urnas serem fraudadas, exatamente por isso, porque existe uma participação democrática no sentido de fazer a vistoria. Então, o que eu penso? Qual que é o meu ponto de vista? Se você fala comigo que estamos em processo de modernização dos exames, e essa modernização vai digitalizar um exame para que as coisas sejam realizadas de uma forma mais rápida, eu sou totalmente favorável, eu só tenho que elogiar, desde que o sistema operacional que vai rodar no dia da prova esteja disponível, por exemplo, para todas as universidades, para que não exista a menor possibilidade de fraude. Isso significa que a pessoa, ao responder, por exemplo, uma determinada questão, o banco de dados não vai ser concentrado, por exemplo, na casa do Bolsonaro, ou então no vizinho do Bolsonaro que guarda fuzis. O banco de dados de um exame desse vai ser distribuído em vários pontos para evitar a possibilidade de fraude. Isso é uma ideia que eu, como técnico, né, eu estou tendo aqui no momento. Como a gente conseguiria evitar que eles vendessem resultados através da manipulação daquilo que as pessoas marcaram, né? E uma coisa que o próprio Bolsonaro fez como proposta:
um extrato impresso daquilo que a pessoa respondeu. Porque você imagina o seguinte, chegou lá dentro o filhinho de papai. Existem duas possibilidades. O filhinho de papai chegou para realizar a prova e no Brasil, infelizmente, muito corrupto, ele chegou para realizar e para passar. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é ele chegar lá e as questões certas já estarem marcadas. Existe essa possibilidade. Ou seja, no banco de dados referente ao nome dele, as questões certas já estão marcadas. Então, ele não vai ter como errar as questões, porque elas já estão disponibilizadas para ele. Como que a gente mata uma possibilidade de fraude dessa? Olha, o banco de dados vai estar distribuído praticamente em todas as universidades federais e vai ser uma inspetoria conjunta, democrática, de forma que não exista uma possibilidade de não vazar se houver uma fraude. Então, muita gente fiscalizando o banco de dados, não as questões, porque, obviamente, vazar as questões seria um problema. Então, todo mundo começou as provas, não, peraí, como que aquele cara ali teve acesso anterior às questões, né? Isso a gente conseguiria eliminar com uma coisa semelhante a essa ideia. Agora, acabou a prova, aquela pessoa, para garantir o lugar dela, ela tem que guardar um extrato daquilo que ela respondeu. Por que aquilo? Porque, veja bem, vamos imaginar um filho do Aécio Neves, uma pessoa rica, filha do Serra, essas pessoas mais poderosas, elas podem simplesmente conversar com uma pessoa lá de dentro, a gente sabe como é que funciona isso, e a pessoa vai lá e altera o que ela marcou para uma outra coisa completamente diferente daquilo que ela marcou. E seria praticamente respeitar o posicionamento super inteligente do Bolsonaro a respeito do voto impresso. Ter um canhotinho ali mostrando exatamente o que a pessoa fez, e aquele canhotinho vai e cai depois dentro de algum lugar. Então a pessoa retira aquela, né, o formuláriozinho impresso daquilo que ela respondeu, assina conforme a identidade, assina o gabarito. Porque o que a tecnologia não pode fazer é trazer possibilidade de fraudes. Agora, se ela não trouxer possibilidade de fraudes, eu só tenho a elogiar. E gerar a possibilidade da pessoa responder num sistema informatizado que vai acabar dando uma resposta rápida com pouco tempo, isso é muito bom. É muito bom. Mas desde que não crie possibilidades de fraude. Porque o que a gente tem visto no Brasil hoje é que todas, como é que é mesmo? Tutte le vie portano a Roma. A gente tem visto todas as vias levando àqueles que são mais ricos, que têm mais poder aquisitivo, e em contrapartida, né, simplesmente pegando a ideia anterior e falando de outra forma, a gente tem visto todas as leis sendo adaptadas para dificultarem as coisas para os mais humildes.